agradecemos, viu, Andresa, pela dedicação, pelo tempo que você destinou a estar junto com a gente. Nós estamos nesse processo de evolução e reconstrução do PPP, dentre todas as questões tratadas, as questões étnico-raciais é uma questão importante que precisa ser tratada. Todas as concepções elas serão tratadas e trabalhadas aqui, não é isso, Andressa? A gente até conversou sobre isso, começando pelas questões étnico-raciais, que é um tema que já está sendo trabalhado em EMEI, e aí, para a gente não perder o fio, já que estamos todos trabalhando no mesmo... Andressa já vai ter continuidade com as questões raciais. Isso mesmo. Preferimos separar a reunião, o dia de formação, daqui 15 dias, provavelmente, acontecer a próxima, pelo que a Andressa mais ou menos, né, a gente conversou, né, Andressa? Isso mesmo. Mas aí a nossa reunião interna de assuntos próprio da unidade vai ser amanhã. E aí toda semana, conforme a gente já tem isso em rotina. Mas hoje é mesmo para a gente tratar de algumas questões do PPP, começando pelas questões racial. Como eu ainda não cheguei no meio da estrada, eu vou acompanhando, mas vou deixar a Andressa dando continuidade com vocês. Contudo, eu estou ouvindo, tá? Eu não vou deixar o microfone ligado. Quando precisarem, chamem que eu ligo, só para não atrapalhar mesmo, porque eu acho que na rua não vai ser bacana. O microfone ligado pode gerar outras interferências e atrapalhar vocês aí na formação. Tá bom? Acabei me atrasando um pouco na DRE, que tinha outras questões para mim resolver, e agora na volta eu estou tentando acompanhar aí na reunião. Mas bom que estamos aqui, é uma oportunidade boa de aprendizagem, de troca de experiência, e Andresa, mais uma vez, obrigada. Eu vou desligar o microfone e você dá continuidade aí com o pessoal, que, aliás, é um povo lindo, viu? Vai amar, tá com todo mundo aí. Algumas, eu conheço duas aí, né? A Diná, minha parceira de alguns anos, e a Diana, que é parceira agora. Diana não vai estar, porque ela já fez esse primeiro momento, né? E aí eu dei a liberdade para ela não estar, porque ela precisava de pensar em umas outras questões. Mas ela já está inteirada do assunto. A Diana também, que colaborou aí para essa formação, vem acompanhando, vem nos ajudando aí com as informações e tudo, e a gente agradece. Oi, Ivani, desculpa, o Renato pediu para avisar que ele está resolvendo algumas coisas na escola, que ele não está conseguindo entrar agora, tá? Só para o pessoal saber. Ele ligar. Isso. Obrigada, viu, Samanta? Qualquer coisa você me chama ou na mensagem ou tenta falar por aqui, que eu estou ouvindo. Eu vou só desligar meu microfone, tá? Ok. Ok. Aí eu peço a vocês aí, a Samanta mesmo muito forte, assim como a menina, se a Andresa precisar de alguma coisa, vocês que estão com o notebook, dá um suporte aí para ela. Boa tarde para todas. Um minutinho, Andressa. A Eliane está ouvindo, acho que a Eliane está ouvindo, e a Camila não está conseguindo entrar, e eu não estou conseguindo colocar elas, tá? Se alguém conseguir. Aqui não está aparecendo para mim, pedindo. Eu tentei aqui, mas não consegui. Não está aparecendo para mim. Da próxima vez a gente vai tentar ir pelo Meet, né, para estar todo mundo junto, porque aí da próxima reunião vai ser a EMEI e a SEI juntos, tá? Vamos começar com a concepção do PPP, ético-racial, né? O porquê começar pelo ético-racial? Nós estamos vivendo num momento de uma desigualdade social. E aonde aconteceu essa desigualdade social? Na formação do Brasil. Essa formação, ela vem com vários anseios, tristezas, e quando eu comecei a pensar como abordar essa questão da desigualdade social, a vulnerabilidade, eu
comecei a fazer umas leituras, comecei a fazer uns estudos, e aí cheguei em relação de, para abordar, para deixar claro para os professores, não podemos mais ficar em silêncio, né? Sobre a questão da democracia racial, que é um mito. Peguei alguns vídeos e depois vou mandar alguns documentos, vou pedir para a professora Diana estar compartilhando com vocês os documentos que eu fiz a leitura. Eu não sei se vocês estão fazendo o curso Direitos Humanos, né? É um curso que foi disponibilizado pela CME e é muito bom. Ali me deu um leque muito grande para como poderia abordar esse assunto, tanto o ético-racial quanto o gênero. Sabemos que sofremos com o nosso governo essa questão de exclusão. E quem é o povo mais excluído? Né? O povo, o brasileiro. O brasileiro, eu não posso dizer que o brasileiro ele é um branco, totalmente índio, totalmente negro. Nós temos as nossas miscigenações, tá? Então, estes conteúdos, vocês irão refletir. Ele não é uma coisa que começa agora e vai terminar daqui a uns 15 dias. Ele é uma coisa que é um processo de aprendizagem a partir da história. Aí eu peguei uma antropóloga no YouTube, né? Que ela fala sobre a ladainha da democracia racial, que realmente é o que nós vivemos. Vocês vão precisar fazer o quê? Ver os vídeos, ouvir com a escuta atenta, aquela escuta que nós temos para as crianças, e pensar qual é o papel da escola. Nós temos um papel muito forte em relação à educação. Se eu falar para vocês, eu sou professora, eu não sou espelho de ninguém. Eu sou professora e eu não sou espelho de ninguém. Todos nós somos espelhos, né? Quando a gente passa pela vida daquela criança, ela tem uma referência. A gente não pode dizer que, eu sou professora, não, eu não tenho que educar. A gente também tem esse processo de educação. A gente também tem esse processo deste desenvolvimento da criança, do saber da criança, do escutar da criança, de ser atento para o que a criança está mostrando para nós, tá? Então, vocês, eu conversei com a Ivani, os meus professores da EMEI, eles vão fazer uma dissertativa argumentativa para mim. Essa dissertativa argumentativa, ela vai ser individual. Por que individual? Eu preciso saber o que o outro pensa. O que os meus professores, eles estão pensando. Como eles estão pensando. Todo mundo sabe. Falar sobre a concepção, nós não estamos falando da questão das religiões, né, das matrizes africanas. Nós estamos falando da concepção do Brasil. Essa concepção do Brasil que foi construída de exclusões, né? Então, a gente vai começar a pensar, refletir sobre como é o nosso território. Esse território de desigualdade. Nessa questão do ensino remoto, nós estamos vivendo muito a desigualdade. Sabemos as famílias que estão ali com dificuldades, sabemos as famílias que devem estar sofrendo alguma coisa. Então, como acolher essas crianças, né? Vocês trabalham com as crianças de 0 ano aos 3 anos. Eu sou a EMEI, trabalho com as crianças de 4 anos aos 5 anos. Eu posso dizer para vocês que o meu percurso durante a educação, eu peguei todos os âmbitos. Eu ainda não cheguei na SEI, né? Mas eu já passei pela EMEI, pela EMF, eu sou professora de língua portuguesa e língua inglesa, então eu peguei toda a fase de todas as crianças. Eu já tive a oportunidade de pegar lá o Fundamental 1, e quando chegar no ensino médio, essas crianças vieram para mim novamente. E aí foi aonde eu percebi que eu sou espelho dessas crianças, porque
o que eu sou, muitas delas, eu comecei a me enxergar nelas, tá? Mas aí a gente vai começar com um vídeo, a ladainha da democracia racial, tudo bem? Eu coloquei um sonzinho para vocês ouvirem melhor. Só não liguem o microfone para não dar interrupções, tudo bem? Tem uma MR, acho que é Maria alguma coisa, que eu não vi o nome dela todo. Ela está tentando entrar e ela não está conseguindo. Quem conseguir dar um auxílio para ela, eu agradeço. Oi, Tainá. Thor. Mano, que bosta. Andressa, o som não está saindo. Tá sem som. Não estão ouvindo o som? Eu não estou. Não, Também eu também não. 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 Não, tá mudo. Não, tá mudo mesmo. Conseguiram ouvir? Para mim, continua mudo. Eu Tá também não não. estou Tá ouvindo. mudo. Eu não estou ouvindo. Também não estou escutando, meninos. Não. Conseguiram ouvir agora? Não. Ainda não, eu não estou ouvindo, não. Peraí. Será que pelo Meet é... Nossa. Conseguiram ouvir agora? Não. Eu acho que eu vou ter que tirar a caixinha. Eu acho que pelo Teams não dá para compartilhar o som. Oi? Eu acho que pelo Teams não dá para compartilhar o som, porque a gente já tentou várias vezes e não conseguimos. Peraí. Eu vou ter que ensinar um negocinho para vocês. Eu já consegui pelo Classroom, pelo Teams não. Ontem a Fabi colocou o som aqui. Pelo Teams? Até então eu tinha conseguido pelo Teams antes. Não entendi. Eu tô tentando ver como eu fiz ontem para ver se eu consigo ajudar. É que eu não me recordo, mas eu tô fuçando aqui. Se eu conseguir, eu aviso. Ah, peraí. Encerrar a reunião, ativar a legenda, entrar, mostrar anotações, mostrar configurações do dispositivo. Não ouviram, né? Não. Não. Eu também não. Tá todo mundo no celular? Sim, Não, eu estou no celular. computador. Eu estou no celular. Eu estou no celular. Tá, vamos resolver isso aqui. No celular.
Vocês estão no celular, a maioria estão no celular, e quem está no celular não tem o Meet. Eu tenho Aí, Meet eu no tenho. celular. Eu tenho. Não, eu tenho. Eu tenho Meet. Eu não tenho, não. Mas a senhora que não tem, está no computador. Tem como a senhora ir para o Não, tô computador? no celular. Tô no celular. Não, porque os meus filhos estão estudando no computador agora. Só tem um notebook. Quantas mais pessoas estão com esse problema? Então, Pra ir eu pro também Meet. estou, porque aqui é compartilhado, mas eu tenho Meet no meu celular. Você não Bom, eu poderia só passar o áudio? Sabe como que eu faço no estado? Eu coloco o fone e coloco a música ou o áudio no celular. Então, é assim que eu tenho feito. Eu sei que é uma gambiarra, mas é uma forma de ajudar. Somente a gente escuta o áudio, porque migrar agora para outro aplicativo, acho que Não. iria comprometer. Então, como é que a senhora faz? É o seguinte, eu utilizo o fone ou no notebook ou no computador. E aí você passa a música ou o áudio desse vídeo, né? Coloca o celular e o fone perto da onde tem o som do celular. E aí você consegue transmitir pelo menos o áudio para nós aqui no aplicativo do Teams. É uma gambiarra complicada, mas dá para fazer. Ontem eu passei um vídeo na nossa reunião e eu consegui passar do YouTube o áudio, mas agora eu não tô conseguindo lembrar como que foi feito isso, entendeu? É que tem que anotar, Fabi, porque é muita coisa, às vezes a gente acaba esquecendo. Eu cliquei e Mas, apareceu eu vou tentar assim, mostrar para apresentando você como eu faço. com Vamos CD. ver se eu consigo ajudar. Andressa, vai na sua apresentação, assim, parar a apresentação, se aparece para você. Aí tá assim, conceder controle, aí vai aparecer o som para você ativar. Isso foi para mim ontem que aconteceu isso. Então, quando eu venho aqui, ó, será que o meu som estava desativado? Espera aí, menina. Ó, o meu som estava desativado, parece. Né? Vocês conseguem ouvir o áudio agora? Sim. Eu não consigo. Eu não tô ouvindo nada, gente. Nem eu. Andressa, não tá... Eu não. Normal. Tô ouvindo todo mundo. Ó, peraí. Falhas técnicas aqui. Eu passei o vídeo, eu vou colocar ele novamente para ver se vocês conseguem ouvir. Estão ouvindo agora? Eu não tô ouvindo nada. Não. Não. Aquela hora eu falei sim, mas acho que era algum outro som que eu confundi. O vídeo não tô ouvindo, não. Talvez fosse o meu, Rose, porque como eu tô com fone, ó, então quando eu quero mostrar alguma coisa, eu só coloco e aproximo, ó. Tá vendo? Andressa, Entenderam como eu compartilha faço? de novo a tela e põe assim, incluir áudio do sistema. Você clica em incluir áudio do sistema. Deixa eu ver aqui. Quando você vai compartilhar a sua tela, aí aparece incluir áudio do sistema. Dá uma clicada, quem sabe? Que é nas 3 bolinhas, né? Mostrar configurações do dispositivo, mostrar anotações da reunião, entrar na telinha. Não tem a setinha que você aperta para compartilhar? Sim. Aí você aperta, vai aparecer incluir áudio do sistema. Clica aí para ver se modifica. Na setinha. Não, então, quando eu coloquei para compartilhar... eu vi aqui, já vi. Não, já vi. Vamos ver se dá certo agora. Foi incluir áudio do sistema. Foi? Agora foi. Isso, tá agora certo. Agora tá certo. Isso mesmo, tá certinho. É que eu saí do Teams, não estava mais usando esse Teams.
Vamos lá. Vivendo e aprendendo. Né? Agora acho que vai. Este é um país que vai pra frente, que o povo Ouvindo. é um país Só tenta pôr a Você tela acredita inteira. em democracia racial? Essa é uma história bem antiga no Brasil. Na verdade, começou logo depois da independência. Em 1838, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro resolveu criar um concurso chamado Como Escrever a História do Brasil. Esse primeiro concurso foi vencido por um estrangeiro, o Von Martius, que defendeu a tese que o Brasil era composto por 3 rios. Um rio bem caudaloso, que era o Rio Branco, um rio um pouquinho menor, que era o Rio Vermelho, e um rio ainda menor, que era um Rio Negro. Essa tese já mostrava o quê? Que o Brasil era uma mistura, mas uma mistura com hierarquia. Depois disso, em 1933, Gilberto Freire lança Casa Grande Senzala. Foi um sucesso. Em Casa Grande, o mesmo modelo da democracia racial. O Brasil seria uma espécie de harmonia, teriam povos em harmonias convivendo, povos indígenas, povos negros e povos brancos. Foi só em 1950, provocados pelo Gilberto Freire, que a Unesco criou um programa para mostrar que o Brasil era um exemplo de democracia racial. Não deu nada certo. Florestan Fernandes, pesquisando aqui em São Paulo, mostrou que, na verdade, o brasileiro tinha um tipo muito particular de racismo. E vamos combinar que não tem racismo bom. O brasileiro tinha preconceito de ter preconceito. E o que será que Florestan Fernandes, esse sociólogo, quis dizer com isso? Ele quis dizer que o brasileiro tinha preconceito, era racista, mas negava o tempo todo. Você que está me ouvindo, você que é racista, eu sou. Isso criou uma noção de mestiçagem muito complicada no Brasil, na minha opinião. Porque nós pensamos mestiçagem como mistura. Mas que tal a gente pensar em mestiçagem como mistura e separação também? Como é que a gente fica tendo sido o último país a abolir a escravidão no Ocidente? Dos 12 milhões de africanos e africanas que saíram do seu continente, forçadamente recebeu quase a metade. Esse país não pode imaginar um relacionamento apenas harmonioso entre brancos e negros. Havia uma desproporção imensa entre homens e mulheres aqui no Brasil, 70% de homens para 30% de mulheres, e isso criou uma cultura do estupro, com os proprietários brancos estuprando as escravizadas e construindo uma cultura da força, muito diferente do que essa ladainha que prega a noção de um país harmonioso e de mistura racial. Então, é essa hora que você me pergunta, mas espera aí, Lili, não é verdade que só existe uma raça, a raça humana? Bom, não vou negar, só existe uma raça humana. No entanto, a sociedade cria diferenças todos os dias e todos os momentos, que é o que nós chamamos de raça social. O que é raça social? Vou dar o exemplo do Brasil. No Brasil, fenótipo, ou seja, cor de pele, traços, tamanho do nariz, lábio, cabelo, são elementos fundamentais para nós construirmos preconceito, para nós construirmos uma série de discriminações. Se você não acredita, basta entrar na internet que a gente vê todo dia casos de discriminação racial. Dá uma olhada no ambiente corporativo, nas universidades, nas escolas, nos restaurantes, nos shopping centers. Não vai ser muito difícil de achar uma série de casos. Se isso tudo não foi suficiente, eu te proponho agora um desafio. Sai da sua casa, escolhe um restaurante legal, ou então vai num shopping que você costuma frequentar. Repara bem quem é que está consumindo e quem é que está servindo. Se as pessoas estão juntas ou se as pessoas estão bem separadas. E aí, quando você voltar, você deixa aqui, por favor, nos comentários, se você de fato ainda acha que a gente vive numa democracia racial. A Lilian, quando ela fala democracia racial, ela afere os nossos conceitos em relação... Quem de vocês já conversou com um estrangeiro e ouviu que o Brasil é um país acolhedor? Ela afere os nossos conceitos em relação a que não somos preconceituosos, né?
Todos nós sabemos que cada um tem a sua cultura, cada pessoa... Desculpa, gente, é com meu menino. Cada um tem a sua cultura, cada pessoa tem a sua formação, né? E cada pessoa precisa dizer, será que realmente eu tenho um preconceito? Já se pegaram na questão de olhar para a vida de vocês ao redor e ver o que eu posso mudar? O porquê a democracia racial e a democracia social, elas estão atreladas uma à outra. Todos vocês, como eu, nós moramos na periferia, não é verdade? Ao morar na periferia, como eu disse na primeira fala, todos nós temos as nossas mestiçagens. Para o país, quando chegou no termo da questão da mestiçagem, foi a questão do embranquecimento do país. Isso foi para uma exclusão mesmo. Os escravos vieram para o Brasil, eles vieram escravizados, vieram roubados das suas terras, das suas famílias. Quando isso aconteceu, a igreja, os padres da época, eles colocavam o negro, o índio, aquele que não fazia parte da Europa, né, os europeus, como pessoas inferiores. Aí a gente olha agora para o contexto que nós estamos vivendo, o que está acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo essa inferioridade para todos. Todo momento vem a questão social. A questão social, ela sempre está atrelada à questão racial. Perguntem para vocês mesmos aonde está, como é a construção da família de vocês. Como vocês chegaram à posição de ser professores, ser docentes. E realmente é um mito democracia racial? E o porquê é um mito de ser uma democracia racial? Alguém quer dizer? Alguém tem alguma coisa para falar? Eu tenho, Andressa. É a Leila. Então, a questão essa questão da democracia racial, que é um mito realmente, né? Que nem você trouxe o vídeo aí abordando, falando que é só a gente ver quem é que está na elite, né? Basta ver quem é que está nos representando no poder, né? Você vê os ministros, você vê o presidente, então falta representatividade. Por quê? Porque esse racismo, ele é institucionalizado, né? Isso é institucionalizado. Alguém está com alguma coisa ligada aqui. Desliga o microfone da Nusa, por favor. Pronto. Débora, as meninas, quando alguém for falar, desliga o microfone, por favor. Obrigada. Então, por que esse mito da democracia racial ele cai por terra e ele não existe no nosso país? Porque a gente tem um racismo institucionalizado, né, um racismo que ele está intrínseco em todas as esferas sociais do nosso país. É só você ver na televisão qual é a cor das pessoas que estão na novela, é só você ver lá na política quem nos representa, né? E por que as pessoas, né, negras, pardas, que são 51% do nosso país, não chega até lá? Porque não lhes são permitidos, né, por conta desse racismo institucional, um racismo que não permite, estrutural e institucionalizado também, né? Ele é estrutural e ele é institucionalizado, porque quem é que vai para a cadeia, quem é que está encarcerado,
É só você ver, analfabetos, pobres, negros, pardos. Mas por quê? Porque é igual a moça lá do vídeo falou. Isso é desde os primórdios da história, no começo da história do nosso país. Então, né, no meu ponto de vista, né, esse mito de democracia racial, ele é mentiroso, ele não existe no nosso país. E aí, os povos indígenas, os povos negros, eles têm que lutar, sim, pelo lugar ao sol, porque é uma luta meio que desigual, porque é uma elite branca, né? A gente tem uma elite branca que é representada aí por 200 pessoas bilionárias, 200 pessoas mais ou menos, e essas 200 pessoas que estão lá no poder, elas não deixam com que pobres, né? Pobres, negros, negras, pardos, indígenas, alcem o poder, porque é perverso e a gente tem uma elite escravocrata, que tem uma cultura escravocrata que não permite que essas pessoas cheguem ao poder e que a gente tenha essa representatividade. A gente, enquanto periferia, nós estamos aqui na periferia, nós que lutamos pelo nosso lugar ao sol, a gente precisa muito, né, nós nos juntarmos e nos unirmos para que a gente consiga ter essa representatividade e mudar esse quadro. Então, realmente é um mito, né, da democracia racial, ele não existe no nosso país. É o meu ponto de vista. Isso mesmo, Leila, obrigada. Só que assim, nós, como educandos, né, nós somos professores, a gente tem a fala. Como a gente consegue desconstruir isso? É um trabalho árduo. Para a gente fazer essa desconstrução de colonizadores, a gente primeiro precisa desconstruir alguma coisa em nós. Exatamente. E essa desconstrução em nós também é difícil, porque não só o Brasil, mas como as nossas histórias, ela foi criada dessa maneira. Aonde um homem negro ele só pode ser jogador de futebol, um homem negro ou uma mulher negra, ela só pode ser doméstica, não pode ser nada além de ter uma posição à frente, né? Então, como desconstruir, como trabalhar com as nossas crianças que vêm com uma cultura de dentro das suas famílias, que aonde não consegue ver o bonito nos lábios grossos, aonde não consegue ver o bonito no nariz largo, nos nossos estereótipos. Isso vem da educação, mas para isso acontecer, infelizmente, tem que ser pela escola. Falar que nós não temos responsabilidade, nós temos responsabilidade muita. Infelizmente, mesmo que a gente não queira, falar assim, mas já vem lá de casa. A gente sabe que a educação infantil é uma situação assim, a mãe traz, fica em casa, é um assistencialismo. Só que a gente também tenta quebrar essa questão do assistencialismo. Pensar no racismo estrutural, quando ele fala ali da casa velha senzala, ele está mostrando um país harmonioso, um país que recebeu os negros de uma forma harmoniosa, que ele falou simplesmente que todos os povos são bem-vindos, e a gente sabe que isso não aconteceu. Mas isso foi criado para todas as partes elite da nossa sociedade. Mas quem é a nossa parte elite? Hoje a gente está conseguindo ver algumas mudanças das pessoas que são importantes para alguns, mas não são importantes para outros, mas isso também está incomodando. O Brasil só não tem a segregação pontuada porque o Brasil é miscigenado. Eu sempre falo da seguinte maneira, o Brasil não deveria ter a etnia negra, a branca, a indígena, não deveria ter uma etnia. O Brasil deveria ser estipulado, colocado para ele
país miscigenado, porque foi assim que foi a nossa formação. E ela é difícil. Desconstruir como foi passado para nós perante escola, porque isso também foi passado perante escola. Fazer essa desconstrução é uma reflexão que leva um tempo. Falar sobre o racismo leva um tempo. Falar sobre as questões das matrizes da religião leva um tempo. Só que nós estamos lidando com a educação infantil. E a educação infantil, ela pede com muita ênfase, professor, está na hora de você fazer alguma coisa. Vocês fazem sim, vocês fazem conversação, tem a conversação de roda, vocês têm esse momento de conversar, dialogar com as crianças. A gente tem essas concepções, mas como aferir a família? Como chegar até a família? Chegar até a família que é o difícil. A criança a gente consegue moldar, porque a gente sabe que a criança é igual uma pedra. É uma pedra bruta que a gente vai moldando. Mas para isso acontecer, para a gente conseguir trabalhar com a democracia racial e a social que estão atreladas, a gente precisa desconstruir aquilo que já foi implantado em nós. Tudo bem? Aí eu vou passar o segundo vídeo. É que eu tenho meu pequeno. Dona Andressa, posso falar uma coisa rapidinho? Pode, não me chama de dona, não. Eu falei Andressa, não falei dona. Tá. Eu lembro que eu fiz um trabalho uma vez no infantil, e quando eu fui CP, né, coordenadora, e a gente chamou aquela instituição a Beleza Natural. E aí, numa festa cultural, a gente fez uma stand, né? Fez tipo uma ala só da beleza natural. E a gente percebe que o racismo ele é muito nivelado, porque tinha lá as meninas, elas foram todas com a camiseta, com os cabelos afro, né, tudo mais. Então você percebia que demorou muito para entrar as famílias assim dentro da stand, sabe? Para poder se ver no espelho, fazer o corte. A gente fez o lançamento de dar brinde, a gente fez um monte de coisa. E as meninas do Beleza Natural, elas são muito bacanas, né? Fica até uma dica aí para quem quiser entrar em contato com elas. Elas sempre visitam as escolas quando é possível, né? E a gente percebeu isso, então você percebe muito assim, que é bem nivelado, né? Ah, o seu cabelo, a sua cor, né? Quando a gente está falando na parte da educação infantil. E eu lembro que a gente só consegue romper mesmo essas barreiras com ação, não tem outro jeito. Tem a conversação, tem sim, tem a conscientização, tem, mas é muito ação, entendeu? Porque a partir do momento que a gente começou a ir para a porta nesse dia, a gente foi todo mundo para a porta, todos os professores, e todo mundo de cabelo solto e tal, aí a gente começou a perceber que eles começaram a ter mais interesse de entrar na tenda, entendeu? Essa questão assim do estereótipo da cultura negra, eu percebo que já está um pouquinho a menos, não está tanto como deveria, mas por as negras hoje, elas estão tendo mais essa expressão de soltar o cabelo, deixar o cabelo black, usar tranças, então a gente consegue perceber que está tendo uma mudança sim, mas é como você mesmo disse, é ação, né? Mas isso acontece mais com uma família já mais estruturada, que sabe a importância de soltar o cabelo da criança, de mostrar a beleza da criança miscigenada, a criança negra, né? Mas isso quando uma família já sabe o que fazer. E aquela família que não sabe, que ainda não sabe nem pentear aquele cabelo, porque falar para você, é fácil pentear o cabelo crespo, eu sei o quanto não é, entendeu? Falar que é fácil deixar o cabelo black, eu também sei o quanto não é. Tem dia que não acorda bem, mas as nossas ações vai fazer essas mudanças. Mas vem a questão do medo também, né? Mesmo que a gente queira fazer uma ação, a gente tá ali empenhado, querendo mostrar, enfim, mas a gente fica com aquele receio. E essa família, como vai aceitar? A gente tem que deixar esse receio do que essa família vai aceitar para lá um pouco. Porque eu acredito que nós, educação, todos, temos diretrizes, nós temos conceitos, somos regidos
pela CME, com as suas normativas, enfim. Então, a gente tem documentos que nos dá subsídios, que nos dá informação. Que fala assim, não, a gente está indo pela lei, né? Essa é a nossa ação afirmativa. A nossa ação afirmativa vai ser o trabalhar esta cultura, mas sempre lembrando, a democracia racial ela está atrelada à democracia social. Porque se a gente não atrelar, não é que a gente está tirando uma questão do outro, é o que nós vivemos. No nosso território, nós temos aí uma população negra muito grande. Né? Se a gente falar assim, aí na EMEI eu tenho lá uma menina do Guiné-Bissau, uma negra linda do Guiné-Bissau. Na SEI, vocês têm japonês? Vocês têm boliviano? Tem algum imigrante na SEI? Então, por que a gente vai falar só da imigração? A gente tem que pautar todos. Mas o que nós temos no nosso território? Não é os miscigenados, não é os ali que tem um pouquinho do europeu, que tem um pouquinho do negro, que tem um pouquinho do índio, né? Mas qual é onde mais a vulnerabilidade cai? Não é aquela criança negra, não é aquela criança que veio à mistura para se tornar uma criança miscigenada, né? Então a gente precisa pensar qual é a ação que a educação vai tomar, tá? Vou colocar o segundo. Não, o meu negócio aqui não para do WhatsApp. Andressa, acho que a Nilmara quer falar, ela levantou a mão. Levantou? É que eu não tô... A Nilmara. Pode falar, Nilmara. Oi, eu não sei se você está conseguindo me ouvir. Dá para ouvir, Fabi? Tô te ouvindo. Dá sim, Nil. Dá sim. Então, eu achei bastante interessante isso que a Andressa colocou de como acessar as famílias, né? Eu achei muito interessante essa questão e hoje nós estávamos conversando aqui em casa, meu filho comentou algo assim, que o cabelo dele era ruim, né? E aí o meu esposo... Isso gerou uma discussão bem interessante, né? Meu esposo comentando com ele, porque muitas vezes as crianças, elas são ensinadas de que elas são diferentes, né? De que o cabelo do outro é bom, dele é ruim. E aí nós comentamos isso aqui com o Miguel. Quando você diz que o seu é ruim, você pressupõe que existe um outro que seja bom. E não existe o bom e o ruim, né? Cada um tem o seu cabelo, a sua cor, o seu nariz. Mas eu acho que muitas vezes, realmente, as famílias não estão preparadas para lidar com isso, né? Então, hoje, isso gerou uma discussão interessante aqui, cara. Peraí, você tem cabelo bonito, cabelo do outro é bom? Aí foi interessante essa discussão, e o que você falou, realmente, de acessar as famílias, é uma questão muito interessante que a gente realmente precisa repensar, né? E não ter o medo, né? Eu sei que o receio em falar com as famílias, hoje eu consigo perceber isso muito visível na educação infantil. As professoras, quando falam comigo, mas e a família? A gente que é da EMF, do ensino médio, a gente não quer muito saber, não. A gente vai, faz e pronto, acabou. Agora, da educação infantil vem essa questão, mas e a família? A família vai perturbar. Aí, então, a gente precisa ter esse conceito que nós precisamos, sim, conversar com as famílias. As famílias precisam entender que o chão da escola, ele é neutro e devemos, como uma questão social, trabalhar os conceitos. Fazer a desmistificação de todos os conceitos que ali aparecem para nós. Porque quando um bebê uma criança vai xingar o outro, é porque ele está vendo isso em casa. E aí, como conversar com a mãe sobre, olha, a postura que a sua criança está fazendo, a gente sabe que está vindo de casa ou do meio que ele vive. E aí a gente fica com esse receio de conversar com os pais. Eu vejo assim, os pais
pais da educação infantil, eles são muito melindrosos. Melindrosos no sentido de, meu bebê. É como eu falei para vocês, como eu já peguei todas as fases da educação, só não peguei a 6, eu peguei toda a melindragem. Quando eu peguei o Fundamental 1, veio mãe reclamando de todos os tipos. Eu olhava assim, ficava quieto e falava assim, nem vou dar atenção. Aí, quando chegaram para mim no ensino médio, eu peguei todas as mães, que foi uma sala inteira, toda aquela melindragem que elas tinham, coitado do meu filho, que você é brava, que não sei o quê. Quando chegaram no ensino médio, eu casquei com elas, porque aí as crianças estavam bebendo, fumando, enfim. Só para dizer para vocês, a questão, a gente não pode ter medo de fazer o nosso trabalho. É o nosso trabalho, ele tem que ter uma referência. Aquela criança vai lembrar da gente em algum momento. Sempre vai ficar aquele foguinho no coração, tá bom? Vamos lá. Agora que vocês me ensinaram como aumentar isso aqui. Espera aí que eu vou aumentar. O Brasil é um país acolhedor, muito hospitaleiro e, sobretudo, tolerante. Tolerância? De que país será que essa pessoa está falando? Na minha opinião, essa ideia de tolerância não aguenta a uma briga no trânsito e, mais recentemente, a uma discussão sobre política na internet. A intolerância se caracteriza quando um grupo ou indivíduo não reconhecem a diferença no outro, uma diferença religiosa, uma diferença de opinião. No Brasil, a intolerância tem se manifestado em várias áreas. A intolerância de gênero, a intolerância de cor ou raça, a intolerância religiosa e, mais recentemente, a intolerância política, que tem dividido até familiares. A intolerância não é um fenômeno novo entre nós. Se pensarmos que nós tivemos uma sociedade colonial e uma sociedade patriarcal, veremos como éramos profundamente intolerantes contra o saber dos indígenas, né, ou também dos africanos e africanas que entraram no país. No entanto, o que nós também podemos dizer é que a intolerância se acentuou recentemente. Eu vou dar aqui uns dados para vocês. Segundo a matéria da Folha de São Paulo, de janeiro de 2019, os registros de crimes relacionados à intolerância atingiram, de fato, um pico em 2018. Só nos meses da campanha eleitoral foram registrados 16 casos por dia, o triplo dos 4,7 registros diários no primeiro semestre, portanto, fora do período eleitoral. O ápice da intolerância se deu exatamente em outubro, mês da votação do primeiro e do segundo turnos. Foram 586 boletins de ocorrência, uma média de pouco mais de 18 casos por dia. É muito, pessoal. O total desse mês, só para vocês terem uma ideia ainda melhor, representa 67% do acumulado dos 6 primeiros meses. E é mais do que o triplo do anotado para 2017. Portanto, os nossos índices de intolerância cresceram e muito. Vou dar aqui outro exemplo. As ocorrências de intolerâncias religiosas cresceram 171% em relação aos meses anteriores. Os casos de homofobia, 75%. E os de intolerância de origem, 83%. Já os registros relacionados ao preconceito de raça e cor subiram 15%. E estamos falando do período eleitoral. Há também outros dados importantes para a gente avaliar aqui. Segundo o Disque 100, que é um canal de denúncias do próprio governo federal, as religiões mais atacadas foram as religiões de matriz africana, que se converteram no alvo de quase 35% dos casos do primeiro semestre de 2018. Perseguições, invasões de terreiros, destruição de objetos votivos, eles fazem parte, infelizmente, da história pregressa do candomblé no Brasil. No entanto, se essa religião, o candomblé, foi oficializada nos anos 30, nos tempos de Getúlio Vargas, ela tem sido, paradoxalmente, muito atacada nesse nosso contexto atual. A escalada da violência também revela o aumento da intolerância. Vou dar mais dados aqui para vocês. A Secretaria de Direitos Humanos da própria Presidência da República tem mostrado que a cada 3 dias um caso de denúncia de intolerância religiosa é registrado no país.
O relatório do Grupo Gay da Bahia nos informa também que apenas no ano de 2017 computou-se a morte de uma vítima a cada 19 horas. É muita coisa. Estrangeiros provenientes da América Latina, mas também do Caribe, como é o caso do Haiti e da África, têm cada vez mais denunciado uma atitude beligerante contra eles, sendo que somente 1% desses casos resultaram em algum tipo de processo judicial. A intolerância também chegou, é claro, nas nossas redes sociais. Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, a cada 3 crianças ou jovens com acesso virtual, pelo menos um já havia tido conhecimento de alguém que padecera com a discriminação. Os entrevistados se referiram a casos de cor ou raça, 24%, aparência, 16% e homossexualidade, 13%. Mais uma pesquisa da SaferNet, e essa é importante que a gente diga, é uma ONG que defende os direitos humanos na internet brasileira. Essa pesquisa demonstra que 39 mil páginas foram denunciadas por violarem os direitos humanos com conteúdos que podem ser racistas ou de incitação mesmo à violência. Esse conjunto de dados que eu citei até aqui parecem demonstrar que a sociedade brasileira e representantes dessa sociedade, que até então se sentiam tolhidos para mostrar a sua intolerância, agora se sentem absolutamente autorizados a dar demonstrações de intolerância. O que nós podemos querer é um Brasil mais leitor, um país mais crítico, um país mais educado e um país que então saiba de fato dialogar e que possa assim combater a intolerância, que no fundo é uma prática que tolhe de nós todos a possibilidade da conversa e do diálogo. Aprender com a diferença continua sendo uma regra de ouro da cidadania e faz parte do fortalecimento das bases democráticas da sociedade brasileira. Já apostar na polaridade, incentivar a intolerância a partir da proliferação de discursos de ódio e que reforçam o binarismo social, significa ir contra o bem comum e trabalhar pela divisão que nos fará menos, nunca mais. Quem de vocês já conversou? Todos os comentários da Lilian e todos os textos que eu fiz a leitura, ele sempre volta para o mesmo conceito, né? O que nós estamos vivendo agora, o porquê nós estamos vivendo agora e o porquê chegou aqui, desta maneira. Nada mais é que pelo que foi como nós fomos colonizados. Nós fomos travou aqui a língua, gente. Ela trava, viu? De vez em quando ela trava. Quando nós fomos colonizados por uma relação do Ocidente europeu. Tudo que era fora do contexto deles não prestava. O que nós estamos vivendo agora na questão da intolerância é esses fatores que já foram criados lá no âmbito da formação do Brasil. O porquê eu vou aceitar o diferente. O porquê eu tenho que aceitar, se não, ele é o excludente. Então, pensar em nossas crianças é começar a refletir em relação, eu preciso ser tolerante? Nem sempre, mas eu preciso ser tolerante para uma criança. Eu preciso ser tolerante para uma ação, mas eu preciso ensinar essa criança o que realmente significa a intolerância. Quando aquela criança vem para nós, para vocês que são da SEI, do mesmo jeito que mandei para casa, ela voltou, porque isso deve acontecer, né? Mas qual a história dessa criança? Como eu posso ajudar essa família? Como eu posso explicar para essa família que ela precisa estar bem, ela tem o direito de estar bem, essa evolução precisa acontecer. Então, eu também tenho que ser tolerante com aquilo que eu vou receber, né? A Lili, ela, quando ela fala
da democracia racial, a intolerância. Agora vocês vão ouvir sobre o racismo estrutural, foi o que a Leila tinha falado lá na fala dela. Ela falou sobre o racismo institucional. Tudo foi criado a partir da nossa história. Então, a gente precisa aprender a nossa história. Eu sou um pouco rígida em algumas coisas que eu falo em relação à educação. Eu sempre falo, o que está acontecendo no país foi o problema do professor. Foi o professor que deixou de ensinar. Foi o professor que deixou de caminhar. É cruel, eu sou professora, né? Mas é cruel, é cruel. Mas se esses nossos alunos não conhecem a história, por que eles não conhecem a história? Se nossos alunos ali não conhecem a questão dos colonizadores, por que nós temos os bandeirantes como pessoas que têm nome de rua, têm estátuas? Quem foi esses bandeirantes? O problema veio daí. E quem pode fazer essa mudança somos nós. E é lá da base. Essa base que acaba, de vez em quando, sendo assistencialista. Mas vocês que trabalham com a criança, a gente sabe o quanto essa criança precisa do afeto. E enquanto vocês, mesmo com todos os problemas que vocês têm, vocês têm que ser tolerantes. Mas nem sempre vocês estão preparados para ver situações e falar assim, gente do céu, o que eu faço com essa criança? Então, por isso que na minha primeira fala com vocês, eu falei, desconstruir aquilo que foi imposto para nós. Porque a nossa formação histórica, cultural, foi imposta. E a gente precisa aprender a desconstruir para construir um novo caminho para a educação. Alguma fala? Andressa, eu queria falar. Eu falo o seguinte. Sobre o que você falou, de que o professor, né, ele tem culpa nisso. Eu vou discordar de você pelo seguinte fato. A gente oferece aquilo para as crianças, aquilo que a gente tem. Então, a formação base do professor também foi ruim, né? Então, essas questões religiosas, essas questões da gente falar sobre preconceito religioso, racismo, a gente tem falado isso há pouco tempo. Você tem leis recentes, leis de 2003, leis de 2008, 2010, 2008, que fala sobre a obrigatoriedade de falar sobre os indígenas, falar sobre os negros dentro da escola. Então, a nossa formação, enquanto professores, ela é deficitária. Então, a questão, enquanto a gente já é professor, nós já somos professores, a gente precisa se formar, e hoje mesmo, isso está acontecendo, é uma formação continuada. Então, a gente tem que desconstruir, né, isso que nos foi imposto, porque eu aprendi que o Brasil surgiu a partir de 22 de abril de 1500. Eu não aprendi que antes de Cabral, tinha 12 mil índios aqui. Eu não aprendi sobre a diáspora africana. Isso eu sei, isso que eu estou te falando, eu sei depois de adulta, muito depois que eu terminei o curso de letras. Então, assim, falar que é culpa do professor, também eu não concordo. Eu concordo, sim, que a gente tem uma formação deficitária, concordo, sim, que as leis que a gente tem sobre racismo e sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura de matrizes africanas e afro-brasileiras, ela é recente, né? Que esse assunto ele está sendo abordado de forma mais decisiva depois, né, de que a gente teve governos um pouco mais abertos para construir esse diálogo, porque antes de Dilma, Lula, esse diálogo ele não existia, tá? Então, essas leis são recentes, então essa formação, esse novo olhar para o diferente, ele é novo. E isso realmente que você falou. Aí eu ratifico o que você falou. Tem que ser construído e primeiro desconstruir aquilo que a gente já tinha. E depois começar a construir a partir de agora com o que a gente já tem. A gente teve alguns avanços,
Sim, tivemos muitos avanços, só que a gente tem muito que construir daqui para frente, né? Primeiro que a gente tem uma mídia que nos detona. É só você assistir novela da Globo, da Record, da Bandeirante, e ver a cor das pessoas que estão lá. É só você ver. Conta quantas pessoas no comercial são negras, ou pardas, ou índias. Conta numa novela quem é que tem o cargo de poder, o cargo de empresário. É só você ver. Esse racismo, ele está enraizado na nossa sociedade. Agora, sim, uma coisa eu vou bater o martelo que você falou. Nós, professores, temos o papel principal para desconstruir isso que nos foi imposto e construir um novo olhar para a nossa sociedade. Isso sim, de fato. Agora, que é culpa nossa, eu tiro aí metade, eu acho que não. Eu acho que isso tem que ser construído, tá bom? Leila, quando eu falo que é culpa nossa, porque isso foi uma vivência minha perante, eu acho que estava lá na 5ª série. Eu me lembro de um livro de história que lá tinha essa questão da miscigenação e tinha a passagem da questão dos colonizadores, aí mostrou lá essas modificações que a gente sofreu ao longo da nossa genética. Eu tinha o caboclo, eu tinha o mulato, que não se pode falar mulato, né? Porque ninguém nasceu filho do estrupo. Eu tinha ali a mameluca, que é a mistura de alemão com índio, coisas raríssimas. Acho que a gente tem mais ali para o lado do Ceará. Então, eu tinha essas mistificações. E eu me lembro que o professor, ele passou. Mas, realmente, nossos professores, eles não tiveram a formação, não tinha essa ação afirmativa que nós temos hoje. O que é ação afirmativa? Essa ação afirmativa que veio da Lei 10.000, que o Brasil deve para a sociedade. E ele tem que se retratar, eu não sei se é essa palavra certa, eu sempre me confundo, mas é como se eles trouxeram os africanos para cá da pior maneira possível, e agora, com a ação afirmativa, ele tem que se retratar em relação daquilo que ele fez lá atrás. Aí, quando a gente fala assim, olha, mas e o branco que está na periferia? Gente, o branco que está na periferia, ele também... Eu sempre falo pé na senzala, porque, assim, é uma forma que eu gosto de dizer. Todos nós temos o pé na senzala. Todos nós temos o pé ali no indígena. Todos nós temos o pé ali no imigrante, no italiano, no alemão. Quem aqui não tem um pouquinho de cada? Né? Então, realmente, os professores, eles não foram preparados, mas é uma questão histórica. Os documentos foram feitos para a gente não aprender. E agora que a gente está tendo toda essa oportunidade de desconstruir aquilo que foi passado para nós, é um processo difícil, mas é um processo que a gente precisa saber como é que nós vamos caminhar perante a educação. Todos nós aqui temos a educação infantil, alguns têm 2 cargos, então como a gente vai fazer essa referência com as crianças? Como a gente vai cutucar a sociedade? Né? Infelizmente, mesmo que alguns professores não gostem, a gente tem a responsabilidade. Essa responsabilidade de desconstruir. Então, quando eu falo que o professor deixou de fazer, veio lá da base. É que agora a gente se coloca como professor, que nós somos professores, mas é lá da base. A base da faculdade, a base da primeira série. Quantos de vocês aqui, algum momento, já não teve um preconceito, uma intolerância, um desrespeito? Só por ser quem é. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa para ir para o último vídeo? Que eu falo, hein? A Leila fala mais ainda. Sim, eu gostaria de falar assim, Terezinha. Tá? Oi, Terezinha. Tudo isso que a gente está vendo vem de muito, muito tempo antes, desde que os primeiros negros chegaram aqui no Brasil. Fui numa formação uma vez,
que fala exatamente como nós fomos constituídos, né? Nós somos um povo que foi constituído através da violência, né? E eu acho que a maior violência que teve com relação aos negros foi a questão de dizer que nada do que eles trouxeram de lá da África prestava ou servia para alguma coisa. Eu estava lendo o professor Dagoberto José da Fonseca, que ele disse que um povo sem passado, sem memória, sem história, sem identidade, não sente vontade de ser e de existir, inclusive enquanto povo, porque não é. Mas isso não é verdade, né? Mas foi isso que a vida toda nos foi dito, que nada do que tinha na gente tinha valor. E eu entendo que é difícil a gente trabalhar todas essas questões com essas crianças, porque todo dia a gente tem que dizer para elas que elas têm valor, sim, que elas têm coisas belíssimas para mostrar, né? Mais para frente, nesse livro que eu estou lendo, diz que quando a gente viola o direito do outro de dizer o que ele pensa, o objetivo é que ele se cale, que ele fique mudo, que ele não diga mais nada, é reduzi-lo a nada e assim facilitar o mando, impedindo o outro a palavra. Quando eu falo, eu crio possibilidades de sonhar com outro destino. Quando eu impeço que os negros, que a gente consiga falar o que a gente pensa, o que a gente quer, a gente espera que ele deixe de existir. E é isso que muitas vezes é feito com a gente todos os dias, né? Quando a gente não consegue falar, a gente acaba morrendo, a gente vai morrendo aos poucos. E muitas dessas crianças, quando elas falam com a gente, eu já tive alunas que falaram para mim que o cabelo é feio, e você todo dia tem que dizer para uma criança que o cabelo dela não é feio, que ela é bonita, é o seu papel. Mas, como vocês falaram antes, muitas dessas famílias não estão preparadas para dizer isso para essa criança todo dia. Mas a gente tem, sim, uma grande dívida, né? E essa dívida é de todos nós. Quando você fala que na escola a gente não foi educado para isso, é verdade, mas por quê? Porque a gente vem de um sistema onde isso não tinha valor nenhum, onde a gente queria esconder, como você falou no início, a gente queria embranquecer a nossa família, porque isso não tinha valor, né? A gente queria exterminar os negros aqui, né? E eu já vi muitos vídeos, muitos documentários que falam sobre isso, e o objetivo sempre foi esse, calá-los, exterminá-los mesmo, né? É isso. Orientações curriculares, não sei se já ouviram esse livro aqui, eu estou fazendo a leitura, e ele fala dessa parte... falar também. Tá, espera só um momentinho, que ele fala sobre essa fala que você disse, e aqui ele diz que a comunidade não, né? A comunidade aqui do Brasil, os negros, quando vieram, eles vieram com tudo. Com a industrializações, a agricultura. Quem fez o Egito? O Egito, ele é negro? É de um país negro? A parte ali do Saara? Foram eles que fizeram. A nossa cultura foi constituída totalmente pelo negro e o índio. Os europeus, eles só fizeram o que nossos governantes estão fazendo pra gente. Destruir, dividir e construir os deles. Então, eles destroem a sociedade para dividir. E foi colocado realmente para nós que nós não prestávamos, nós não prestava para nada, né? E essa historização, ela é muito difícil, tá? Francisca, né? Quer falar? Oi, pessoal, boa tarde. Boa. Então, eu também tenho uma questão a falar sobre isso, né? Rapidinho. Toda essa questão aí que você está colocando, questão estrutural, ela vem, lógico, vem bem desde antes. Bem na concepção de quando o europeu falava, tem aquela questão do darwinismo social, que chega até nós aqui atualmente, que é a questão do fardo do homem branco, que ele vem trazer tecnologia e cultura, como se os africanos ou os indígenas não tivessem essa cultura. E quando a gente
ver na questão atual, o que você falou, na verdade, que você quis dizer sobre, uma reparação histórica, que nunca teve, né? Uma indenizatória. Tem a questão das cotas, aquela coisa toda, mas falta a questão da inclusão também dos indígenas, porque quando a gente fala de preconceito, a gente não pode falar só direcionada a uma, né, só a afrodescendente, tem a questão indígena também, porque também sofreram escravidão, foram escravizados. E só que tem um ponto a colocar. É ruim quando dentro da própria cultura afrodescendente tem um presidente, que é o presidente da Fundação Palmares, é o Sérgio Nascimento de Carvalho, que ele vem contra a própria estrutura que foi criada para uma defesa ou uma oportunidade para colocar em questão a questão da cultura afrodescendente. E para concluir minha fala, eu acho o seguinte, dentro dessa mesma questão desse Sérgio Nascimento de Carvalho, que é da Fundação Palmares, eu acho que cabe a fala da filósofa Simone de Beauvoir, que ela fala assim, ó, o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplice entre os próprios oprimidos. A questão que a Leila falou, eu acho interessante, porque que ela não concorda, eu concordo também, eu não concordo em parte. Tenho um cargo no SEI, como todo mundo sabe, e sou professora de História no Estado. Essa questão, como professora de História, eu procuro desmistificar muitas coisas. Eu, como professora de História, esposa de um professor de matemática, professor do SEI, negro, e professor de matemática do Estado, negro, ele leu até um livro do Lázaro Ramos falar, Sentindo na Pele, nós lemos, no caso. Eu passei por situações com ele, desde o nosso casamento, que foi uma questão de racismo mesmo, racismo explícito. Por exemplo, eu sou casada com ele, nós tivemos um filho, quando eu estava grávida, já era professora, e meus colegas falavam, você sabe, né, Francisca? Passava a mão na pele e dizia, você sabe que o seu filho vai ser bem negrinho. E eu não me incomodava com isso, mas sempre falava, opção minha, não vejo cor de pele, vejo o que tem, o amor entre nós. Nós somos casados há 25 anos. O que acontece? Quando ele nasceu um menino loiro dos olhos azuis. Ele é loiro dos olhos azuis. O médico falou, todos os filhos que você tiver, porque é um fato raro, você seu genes é o dominante do seu marido, recessivo. Aí fala, nossa, aí já começaram as outras piadas, Francisca. A cerca era bem baixinha. Então, assim, eu, como uma mulher branca, casada com um homem negro, não poderia ter um filho branco. Enfim, até que alguns professores aí do SEI já sabem, meu filho sofreu um sequestro em pleno shopping Interlagos, quando ele tinha 2 anos, que ele estava só comigo, dentro do Carrefour. E o Edson, meu marido, saiu para comprar uma roupa, e o moço veio, levou o meu filho, porque eu fui pegar um suco, ele estava dentro do carrinho, e ele puxou o carrinho, enfim, para resumir. Quando chamaram a polícia, aquela coisa toda, que eu percebi que meu marido chegou e falou, cadê o Matheus, cadê o carrinho? Que acionou a polícia, quando chegaram, foram procurar e barraram. Quando meu marido gritou, eu fiquei lá no fundo da loja, é ele, é meu filho. Que barraram, o moço era um homem alto, branco, com meu filho no colo, e falou, não, ele é meu filho. Aquela confusão toda, eu não estava presente, e eles iam liberar. E aí, quando falaram, ele falou, não, minha esposa está lá no fundo, que foram buscar, e que eu arranquei o filho do colo lá do moço. Aí que perceberam que era meu filho, que era filho do Edson. Então, o próprio policial falou, olha, aconselho você, a partir de hoje, trazer sempre a identidade do teu filho para provar que você é o pai, porque o moço quase ia levando, porque ele era branco e porque você é negro. Infelizmente, isso foi há 20 anos atrás, né? Há 19 anos atrás. Enfim, dizer que o racismo não existe, que está acabado, que é isso, que aquilo, existe. E a gente sabe que não existe o racismo explícito e o velado. Eu, como professora de História, eu procuro
nas minhas aulas, fazer toda essa desmistificação, porque eu acho assim, se eu conseguir conscientizar um aluno do ensino médio, que sou professora do ensino médio, eu já estou fazendo, em parte, o meu papel, mas eu consigo muito mais, porque eu acho que, trocando ideias, a gente vai chegando a um objetivo comum, que é tirar esse conceito de racismo, preconceito, estrutural ou não, e tudo mais. Desculpa ter me alongado. Imagina. Eu entendo essa questão da genética brasileira, né? Eu tenho uma família bem mistificada, né? Então, essa questão de não reconhecer o filho porque ele não é da sua cor, eu era professora de ensino médio e eu pegava a origem da criança e falava, né? Você é branco? Eu sou. Aí, então, eu pegava todos os traços daquela criança e falava assim, ó, você tem isso na sua família, você tem isso, né? E aí eles ficavam meio em choque, eles falavam, por quê? Eu falei assim, porque você tem a característica de um índio. E aí eu ia desmistificando, mas eu também trabalhava. Em relação a trabalhar, o ensino médio é muito mais gostoso trabalhar com a questão da desmistificação, é muito mais rápido, muito mais aberto, né? Eu, como professora de português, eu juntava com professora de história e vamos lá, vamos trabalhar, então eu fazia essa conscientização. Sei que para a educação infantil a gente não vai trabalhar direto, a gente trabalha com as crianças, mas a gente tem que chegar lá na família. E é onde a gente fala assim, como vai chegar nessa família, né? A importância de chegar nessa família, tá bom? Vamos passar para o último vídeo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Francisca, quer falar ou já falou? Oi. Oi, gente. Duas pessoas. Eu ouvindo aí a Fran falar, é uma história que eu já conheço, que até me emociona, e ver que, assim, o preconceito é algo que é vivo. Infelizmente, a gente tenta não admitir, né? O Brasil tem muito isso de viver do faz de conta, eu falo que é isso, porque, não, a gente já superou, já avançou, infelizmente a gente não avançou. E a gente vê isso até mesmo hoje nessas questões, por exemplo, eu vi a Andressa falando sobre as questões que o negro parece que só tem posição no jogo de futebol, até mesmo no jogo, né? Até mesmo os famosos lá, os grandes jogadores, têm sofrido explicitamente, porque agora já não está nem sendo mais uma coisa implícita, né? Tem sofrido explicitamente o preconceito. Fora que a mídia tem servido para disseminar o preconceito como uma coisa vitoriosa, porque às vezes muitos jovens que vivem esse preconceito, e eu não diria tão inocente assim, tão inconsciente assim, ele usa os instrumentos de disseminação que poderia ser para uma coisa boa para fazer disseminação de preconceito, por exemplo, de ficar, né, usando situações taxativas para prejudicar o outro. A gente tem visto aí, aparece muito entre os famosos, porque são famosos, abrem a boca, né? Faz explodir no mundo. E aqueles que não são? Quantos vivem isso e não chega no nosso conhecimento? Então, não está mais uma coisa tão implícita. Infelizmente, não tem essa situação de que a gente tenha avançado para romper com esse preconceito. Eu acho que, nesses últimos tempos, o que a gente tem visto é que a gente está avançando no contrário, né? Tem mostrado cada vez mais que o preconceito existe e que não está mais envergonhado, que a pessoa não sente mais intimidada com qualquer uma coisa para poder mostrar que tem o preconceito, que o outro é inferiorizado, né? Não tem coisa mais triste no mundo do que você ouvir alguém taxar o outro como um macaco, e não é uma brincadeira simples, é uma brincadeira, é uma fala de muito... Não é nem de mau gosto, de muito preconceito mesmo, de muita maldade. De aferir, né? Vamos para o último vídeo agora. Oi, vamos falar de educação e racismo? Falar sobre educação e racismo é falar um pouco sobre a estrutura de como esse sistema beneficiou os filhos dos imigrantes que chegaram no pós-escravidão.
Antes disso, é claro, a partir dos anos de 1800, 1839, o Brasil já havia feito decretos que proibiam que negros entrassem no ensino público do nosso país. Com a chegada de muitos imigrantes a partir dos anos de 1850 e depois com a intensificação da imigração feita pelo governo brasileiro no pós-escravidão para que o Brasil se branqueasse, a educação passou a ser uma grande e importante ferramenta para a fomentação de um país civilizado e moderno. E quando a gente está falando de um país civilizado e moderno, a gente está falando de um país que não se via negro e, portanto, colocava nos seus livros de história, de geografia, de ciências da natureza, que as pessoas negras eram menos capazes que as pessoas brancas. Para começar a educar esse novo Brasil que existia então, a gente exclui os negros e começa a fazer educação voltada para grupos étnicos europeus que chegavam ao Brasil. A Igreja Católica cria várias escolas, várias instituições de ensino que têm como objetivo educar filhos de alemães, filhos de italianos, filhos de espanhóis, filhos de franceses. Fala para mim que você não conhece uma escola católica do início do século XX ou do final do século XIX que tinha como objetivo educar filhos de colonos europeus em sua chegada ao Brasil. E esse modelo educacional fomentado por escolas religiosas foi muito danoso ao negro. Será que não teve nenhum momento em que a igreja mais rica do mundo e mais poderosa do mundo pensou em criar escolas para os filhos dos ex-escravizados? Eu acho que não. E é nesse momento que essa educação é incrivelmente danosa a pessoas negras, então, filhas de escravizados ou ex-escravizados no início do século XX. Em momento nenhum se pensou em fazer uma educação voltada para a base, voltada para aqueles que agora deixavam de ser escravizados e começariam, então, a ter a oportunidade de se inserir no mercado e na vida social do nosso país. O modelo educacional do final do século XIX, do início do século XX, exclui pessoas negras e escolas religiosas fazem parte desse sistema até hoje. Pensa comigo que a igreja mais rica do mundo não ofereceu de forma alguma bolsas para que pessoas negras estudassem lá dentro e fomentou as diferenças, criando escolas cada vez mais caras e cada vez mais distantes da realidade de pessoas negras, pobres e periféricas. Ou seja, esse modelo quase segregador de educação continua fazendo com que o nosso país seja um dos países mais desiguais em níveis de educação do mundo, na qual o modelo de ensino proposto pela religião que foi fundamental para a criação desse país tenha se colocado à disposição apenas das elites e continua perpetuando esse tipo de sistema que é vil e excludente. Me pergunta se eu tenho um sonho. Sim. O meu sonho seria ver essas escolas caríssimas, ligadas a instituições religiosas, dando bolsas para quem realmente precisa estudar em escolas de qualidade. Alunos incrivelmente inteligentes, que vivem nos bolsões de pobreza desse país, que são basicamente ignorados pelo sistema educacional religioso caro, que se coloca como elitista e cada vez mais segregador na nossa sociedade. Lembrando mais uma vez que as escolas religiosas se colocaram à disposição de grupos étnicos europeus que chegavam ao Brasil. Era a escola católica francesa, era a escola católica inglesa, era a escola católica italiana, era a escola católica portuguesa, era a escola católica alemã e por aí vai, viu? O meu sonho seria de fato ver essas escolas católicas muito ricas do país abrindo as portas para receber pessoas periféricas e faveladas em suas instituições de ensino, porque eles têm muito dinheiro e eles podem muito bem acomodar pessoas lá dentro. Claro que existem exceções à regra e a gente não pode generalizar. Mas é importante fazer uma reflexão sobre o ensino de escolas que deram oportunidades para um grupo de imigrantes se tornarem elite nesse país. E é por isso que toda vez que eu passo na frente de uma escola tradicional brasileira, dessas tradicionais ligadas a instituições religiosas, eu penso: o Brasil poderia ser muito diferente se, ao invés de abrirem as portas somente para os filhos dos imigrantes europeus que chegassem, eles tivessem tido um pouquinho de consciência e aberto a oportunidade para todos os filhos de Deus terem o mesmo acesso à educação no final do século XIX e no início do século XX. Você já pensou sobre isso? O que vocês têm a dizer? É a Débora.
Tudo bem? Tá me ouvindo? Vocês conseguiram perceber que todos os vídeos e todos os documentos, viu? Essas orientações do currículo eu vou deixar em PDF para vocês, mas tem na escola, que é um livro da CME, e os artigos que eu fiz a leitura. Todos os documentos sempre voltam para a questão histórica, sempre volta para a formação do Brasil. E aí, o que nós nos tornamos? A gente não acabou tornando um país passivo, porque Deus dos primórdios da vida, né, do planeta, vamos dizer assim, no primeiro momento que foi colocado um homem, né, pelo que eu ando observando, para eu destruir o outro, eu vou usar o nome de quem? Deus. Né? Destrói em nome de Deus. Destrói, mata-se em nome de Deus, crucifica-se em nome de Deus, destrói a cultura do outro em nome de Deus. É isso que sempre foi feito aqui. Sempre, mas isso em todo o mundo, viu, Leila? Não foi só aqui no Brasil. No Brasil ele é mais latente, mas em todos os cantos do mundo sempre usou o nome de Deus, né? Por isso que quando as pessoas falam comigo, vai com Deus, eu falo assim, não preciso ir com ele, já está em mim, né? Então, assim, eu vejo que aí vem as questões das matrizes africanas, aí você começa a pensar assim, fala assim, gente, para destruir o outro, eu vou usar o nome de Deus. E foi isso que os católicos fizeram lá no século XVI, para eles destruírem até a questão africana, as matrizes africanas que vieram com eles para o Brasil, eles destruíram. Tem uma passagem do Pedro Vieira, né, aquele, como é que chama? 60º, eu fiz uma lida ali, aí ele coloca que como os escravos, eles tanto os índios, quando a gente fala da concepção étnico-racial, gente, eu sempre estou entrando nos dois âmbitos, tá? Índio e negro, porque nós somos os excluídos da sociedade. Eu sempre estou alencando, sempre estou fazendo atrelando democracia racial e a questão da desigualdade social. Então, sempre a professora, eu acho que foi a Jace, quando ela falou, ou foi uma outra professora, ela falou da questão do índio, eu estou atrelando também, né? É porque para nós é muito mais latente falar da concepção do negro, porque é muito mais visível. Eu consigo, como eu falei para vocês, eu consigo ver um filho ou uma pessoa que tenha a parte genética da indígena dele. Eu consigo identificar isso, entendeu? Só que assim, eu não estou deixando de lado, não. É falar também deste contexto, tá? Então, quando a gente vai pensar em relação étnico-racial, a gente sempre pensa, tudo bem que nós sempre fala sobre o negro, mas não, a gente está falando de todos, da desigualdade que está muito presente. Andresa. Aí, oi, amor. Então, é o professor Edson aqui, tudo bom? Tudo bem, Edson. É aquele senhor que eu sempre vejo quando eu vou de fora? Sou eu mesmo, acho que sou eu. Então, sobre o vídeo e completando aí o que você está falando, sobre essa questão das oportunidades, né? De como se deu essa questão da educação aqui, desde a colonização, desde os portugueses, e como a gente, os índios, os negros da terra, e depois os afrodescendentes, eles sempre foram excluídos, e são excluídos até hoje. E às vezes hoje eu estava vendo, às vezes eu vejo na televisão, quando o médico negro, às vezes é advogado, hoje, inclusive, o Dória estava falando de um moço negro lá que ocupa o auditor, né, da polícia,
e em cargos assim altos, né, de altas patentes, pessoas assim importantes. Como professor a gente vê bastante, mas assim, como é difícil para um negro galgar, conseguir o seu lugar ao sol. Para a gente chegar até aqui, até onde chegamos, e olha que poderíamos ir além, eu não acho que seja nenhum demérito a gente ser professor, não é isso que eu quero dizer, mas assim, a gente é tão assim, tolhido de nossas capacidades para que a gente consiga estudar e ter a mesma oportunidade de uma pessoa de pele mais clara, como é difícil isso para nós. Então, cada um de nós tem a sua história. Então, eu sei como o que eu tive que sacrificar, abrir mão para chegar até aqui. Quanto preconceito eu sofri. A Francisca dizia agora há pouco sobre nós, e é isso mesmo. Ela, inclusive, não sabe um terço, acho que metade da minha história, que eu nunca cheguei a contar para ela. Mas cada um de nós tem a sua história, né? Então, assim, explicar na educação infantil, de lá da infância, da infância dos pequenos até os grandes, onde eu ensino, é muito complicado. Hoje em dia, com essa questão de cota racial, quantos meus colegas do ensino médio chegam para mim e falam, eu não concordo com isso, eu acho isso uma besteira, eu acho que você tem tanta capacidade quanto eu, sendo que é para reparar um erro histórico, e professores de língua portuguesa, professores, assim como nós, esclarecidos, né? Professores, afinal. Então, eu acho isso muito difícil deles compreender, de alguns, né, compreenderem, e até da nossa mesma pessoas que são negras também, eles também têm esse tipo de preconceito, e é difícil vencer isso. Tá bom? É apenas um adicional aí. Obrigado. A Débora desistiu, eu só falei, acho que eu falei demais, né? Ivani? Não, meu amor, não desisti, não. Meu fone não está funcionando direito. A diferença tem muita gente que precisa trabalhar muitos anos para conseguir fazer um trabalho direitinho, porque a nossa história foi escrita até agora pouco, agora que a gente está mudando por brancos. Então, fica difícil, como a Leila falou, não é porque a gente não quer trabalhar isso, mas a história que a gente conhece lá da nossa infância foi escrita pelos brancos, né? Que vieram com todo mundo, com a boa intenção de ensinar, de tudo mais. Foi essa a história que a gente conhece. E não é só o caso, os negros são excluídos e os indígenas estão extintos. Porque assim como a gente fala, a gente não vê negro na TV, quem vê indígena? Quem tem indígena no sala de aula? Aonde tem uma revista que tem um indígena representando? Quem é o povo brasileiro? É verdade. Nós somos conceituosos com nós mesmos. Nós somos o povo mais vira-lata do mundo. A gente abre uma loja e põe o nome americano. Porque o americano é que é legal. A música americana que é legal. A coisa de fora que é legal. O nosso fica, porque nós já somos... Desculpa, mas a minha internet deu uma caída. Caída não, Foi... Estão me ouvindo? Sim. Isso. Era só uma contribuição. Você perdeu a... Mas numa Deixa eu só próxima vez a complementar. gente conversa. O meu grupo ouviu. Deixa eu só complementar o que a Débora falou rapidinho. Pode? Pega o fone ali para mim, por favor. Oi, pode posso falar. complementar o que a Débora falou? Tá. Então, a Débora estava falando das questões da americana, né? E aí, eu lembro que logo quando eu comecei na educação infantil, foi um trabalho danado para desconstruir desenhos da Disney, né, gente? É um trabalho de formiguinha. Porque lá é a princesa, o príncipe, não que eu não tô criticando aqui quem gosta, tá? Entendo, para não causar aí nenhum mal entendido, não é isso.
né? Tem pessoas que gostam, né? Eu assisto também alguns, mas como é nítido a gente perceber, né, essa questão de que as princesas, né? Até a Diana, que seria a princesa do desenho A Princesa e o Sapo, é nivelado, porque ali, né, eles querem só mascarar, porque na verdade eles não colocam, né? Uma princesa mesmo negra. E a gente percebe isso nos desenhos, né? Nitidamente. Sim, eu só vou discordar de você na questão da princesa Diana. Porque a princesa Diana, ela traz... Não ouvi, tá ruim. Que eu tô no celular. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, a desconstrução, discordar o que você tinha dito para mim, para nós, né, em relação à princesa Diana. A Diana, ela foi feita, esse filme foi feito, foi quando o Obama, ele foi às eleições da presidência, né? E aí ele mostra um pouquinho ele mostra um pouquinho da cultura africana, né? Daquela questão da magia, mas colocou a magia como algo ruim, né? Coloca também a questão do negro ser lutador, mas tudo porque o Obama, ele estava ali naquele momento, ele para ser presidente, ele foi feito a partir deste momento do Obama, né? Mas como eu estava dizendo antes da minha internet me deixar na mão, né? Quando o Edson falou da questão da gente sempre ter que ter uma luta, nem quando a gente chega num cargo que está um pouco acima, porque assim, para mim, eu ainda continuo sendo professora e vou ser professora para o resto da minha vida, né? Mas vários obstáculos, viu? Todo dia você tem que engolir situações, você fala assim, não, será que eu estou vendo? Se eu falar para você, é um trabalho de formiguinha. Só que, assim, essa desqualificar, né? Porque o que acontece com a nossa população, toda ela, é a desqualificação que tanto tentam formar para nós, que nós não somos capazes. Mas aí a gente é guerreira, a gente vai para cima. Tá bom? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Depois alguém para a gravação para mim, por favor, tá? Porque o minha internet, sei lá o quê. Foi um prazer participar do encontro com vocês, tá? Tá, obrigada. É um tema que eu gosto muito de trabalhar. Eu espero ter ajudado em relação à nossa formação. Somos educação infantil, trabalhamos no mesmo território. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Trabalhamos no mesmo território. Sim. E a gente trabalha com as mesmas famílias, né? Então, no momento que a gente trabalha com as mesmas famílias, a gente precisa começar a colocar as nossas ações afirmativas. Como é que nós vamos desconstruir isso perante uma responsabilidade do educador, tá bom? Andressa. Meninas, aí a Evani, eu não sei se ela vai querer que você faça. Muito obrigada, foi ótimo. Andressa? Oi. Agradeço você. A gente conversa amanhã na escola, melhor, replaneja próximas, né? A continuidade, Sim. na verdade. Agradeço também às meninas, toda a colaboração. Eu disse para você que é um povo lindo, maravilhoso, que participa super bem. Tá aí a prova, não preciso falar muito, você sabe. Sim. Que inveja. Equipe linda, que nunca teve tão equipe como estamos nesse período de pandemia. Eu sei porque é com quem eu tenho contado e assim, eu falo que mais do que com a SMA e do que a DRE, todas elas e eles têm me trazido esse conforto de sentir que nós podemos viver uma equipe na formação, na dor e na alegria. Então, todos nós temos vivido momentos ruins, mas também momentos bons de construção, de descobertas, de realização, né?
Obrigada a você pela colaboração. Amanhã a gente conversa direitinho sobre como que a gente dará continuidade, e aí eu vou repassando a eles. E amanhã, lembrando, pessoal, que 11 horas da manhã é o nosso encontro coletivo, e aí dos nossas questões de SEI, questões internas de SEI, tá bom? Será rápido também, fiquem tranquilos. Meninas, obrigada, viu? De nada. Obrigada a você. Foi um prazer. Obrigada mesmo. Viu? Foi um prazer. Em nome dos rapazes, tchau. Obrigada. Obrigado, valeu pela formação. Meninos e meninas, um beijo a todos. Agora sim. Beijo, tchau. Cuidem. Alguém consegue parar a gravação da reunião? Porque eu já não sei mais nem o que aconteceu aqui. Vou olhar aqui. Tá bom, obrigada. E também lembrar que alguém que tenha disponibilidade, ou mais de um, fazer a ata, tá bom? Samanta, estou em dívida com vocês